E aí, pessoal, de boa? Bora para mais uma aula. Hoje esse degradê bem bacana, num cabelo bem difícil. É a nossa realidade do dia a dia, né? É isso que eu gosto de trazer para você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal. E aqui você vai aprender os fundamentos e nada de copiar. Então vamos lá. Primeiro, Clipper over Comb, ó, eu apoio na parte mais sobressaída. E se você for ver, não é um degradê muito alto. Eu até falaria que era um low, só que a parte dele limpa, tá bem, uma transição bem ampla, né? Tá ainda um pouco longe. Então não vou tratar como low não, tá mais para um feed, porém você vai ver que o zero vai ser baixinho. Então olha só, como é em formato em V, eu fiz o Clipper over Comb até lá atrás, já definindo um V. Agora, o pente 1 fechado, eu vou fazer toda uma marcação de fora a fora com esse 1 fechado. Às vezes eu vou acelerar o vídeo assim, ó, porque às vezes eu insisto muito por ser um cabelo mais difícil, eu tenho que insistir bastante. Então olha só o quanto eu insisto só com um fechado. Então tem que insistir bastante em várias direções, criando a simetria, criando a forma geral que você vai querer o degradê. Agora pente 1 aberto, que é equivalente a 1,5. Olha também o quanto eu vou insistir com esse pente 1 aberto. Sempre ali no mesmo ponto praticamente que eu fiz a marcação, e é um movimento muito curto, né? Porque eu não quero um degradê muito amplo, então, como eu disse, então eu vou trabalhar muito no mesmo lugar. Olha só, eu repito praticamente o mesmo movimento sem sair do lugar, praticamente na mesma linha. Depois eu só vou descendo acompanhando o formato, né, a simetria, como eu disse. Agora na intermediária, que é equivalente a 1,25, então eu criei a marcação com pente 1, usei ele aberto para suavizar a marcação, e agora a intermediária 1,25, que é o que vai fazer unir, né, o pente 1 com um aberto, que é equivalente a 1,5. Então entre 1 e 1,5 você tem que usar sempre a intermediária 1,25 para deixar o mais limpo possível, principalmente num degradê tão curto assim. Agora eu estou fazendo a marcação com pente meio, e olha só o quanto esse pente meio fechado fica próximo do pente 1, é muito próximo, porque depois para tirar a marcação, né, para ele conectar com o pente 1, eu vou usar ele aberto, que também é muito próximo, é equivalente ao pente 1. Então não tenha medo, às vezes se você quer fazer um degradê limpo, você precisa fazer uma marcação muito próximo da outra, porque senão não vai conseguir conversar uma medida com a outra. Agora eu estou usando ele aberto, você viu que eu abri? Então pente meio aberto é equivalente a 1, e mesma coisa, ó. Pensa que o que corta é a lâmina de dentro, então eu levo esse pente meio aberto, que é equivalente a 1, muito próximo do 1, muito próximo mesmo. Agora eu coloquei na intermediária, que é o que? Que vai fazer misturar esse pente meio fechado com ele aberto, ou seja, pente meio com pente 1. Então ele na intermediária, ó, vai muito, mas muito próximo de onde eu fui com ele aberto, que era equivalente a 1. Olha a direção que eu estou passando na máquina, sempre indo contra os fios. Como eu disse, é um cabelo difícil, denso, grosso, então eu tenho que insistir bastante para ficar homogêneo, para ficar mais limpo. Agora eu dei uma regulada na máquina, eu fechei e só vou fazendo um polimento, ó, de fora a fora. Tá vendo quando já vai ficando limpo até a marcação? Agora eu voltei a alavanca na intermediária, né, como eu já tinha utilizado, ele ali já tinha feito a marcação. Às vezes aqui eu estou utilizando aberto, às vezes na intermediária. Normalmente eu não repito tanto esse processo de ficar abrindo e fechando a alavanca. Só que nesse caso aqui, que é um cabelo mais difícil mesmo, que eu tenho que insistir, às vezes eu vou utilizar ele aberto e fechado, porque eu vejo que eu posso melhorar já. Mas na maioria das vezes você vai ver sempre eu trabalhando só uma medida e depois só a outra. Dessa forma eu não me perco também. Então olha só, ele na intermediária até onde eu vou, praticamente até na marcação. Entendendo, né, respeitando cada medida, mas sem medo também de subir. Agora eu estou fazendo a marcação com a máquina invertida, porque dessa forma eu consigo desenhar e acompanhar a simetria. Olha o meu zero bem baixinho, para assim eu ter mais espaço para trabalhar essa marcação do zero e deixar limpo. Depois de usar ela invertida, eu já uso ela normal, eu limpo até a marcação. Agora eu vou deixar na velocidade normal, para você ver que eu limpo, ó, e paro na marcação. Ali eu não faço movimento em C, eu quero parar para criar a marcação para eu entender até onde depois eu posso ir com a máquina de acabamento, que já é a máquina a seguir. O que importa aqui é você entender realmente, né, o porquê que eu estou usando cada medida e como que eu tiro uma marcação da outra, como eu crio a marcação e já tiro com o próprio pente. Não quero que você aprenda a copiar o método, quero que você entenda o porquê do que eu estou fazendo. Depois da máquina de corte, o zero da máquina de corte, eu já uso o zero da máquina de acabamento. Não deixa isso para depois, não troca. Essa sequência é muito importante você fazer assim, ó. Depois disso, já aproveitei e já fiz o acabamento. Mas é muito importante, depois da máquina de corte, o zero dela, você já passar o zero da máquina de acabamento. Porque assim você sabe até onde você pode ir. A marcação do zero de corte é uma guia para a máquina de acabamento. Beleza? E assim depois a de acabamento já é uma guia para shaver também. Fiz o acabamento ali, algo
até que tá bem desenhado, né? Mas no caso aqui ele gosta um pouco mais natural, então eu respeito bem o natural. Olha o movimento com a shaver, eu respeito o zero da máquina de acabamento. Vai ver agora mais nessa parte de trás, ó, eu levo a lâmina lá em cima, mas eu respeito com a mão muito leve o zero da máquina de acabamento para não marcar. Então a parte que eu trabalho com a shaver é com a mão muito leve. Agora, zero aberto, que é equivalente a meio. Lembra? Eu já tinha feito a marcação com meio. Então eu começo usando só o canto. Dessa forma eu consigo fazer um polimento ao mesmo tempo que eu já vou suavizando a marcação. Porque ali já era muito pouco, né? A marcação do meio para o zero estava bem mínima mesmo. Mas dessa forma, trabalhando muitas das vezes com um canto, eu consigo subir muito mais. Aí dessa forma eu já tiro a marcação, eu já suavizo. E depois quando eu for utilizar na intermediária, eu tenho muito menos trabalho. Então olha só, na intermediária agora, 0,25. Eu vou passar no mesmo lugar que tinha a marcação, né, entre o zero da máquina de acabamento para o meio que eu tinha passado anteriormente. E vou usando muitas das vezes a quina, como se fosse um point cut, né? Só que utilizando a máquina para ganhar um tempo, para acelerar o processo mesmo. Mesmo na parte de trás, aqui normalmente é a parte mais densa, eu uso a mesma coisa, mesmo processo, só vou repetindo de fora a fora. Você vai ver que eu insisto bastante nessa parte de trás, ó, mexi na alavanca, aqui eu já usei zero fechado. Então eu vou só com o canto da máquina, ó, zero fechado, só o cantinho, só fazendo um polimento mesmo. De fora a fora na marcação que eu tinha feito inicialmente, né, com o zero da máquina de corte mesmo. E só procurando detalhe, ó, você vê que já está bem limpo, só volta ali na parte perto da orelha já, para tentar melhorar algum ponto. É só ir clareando aos fios, como eu disse, é um cabelo difícil, então tem que insistir bastante para tentar deixar o mais limpo possível. Agora pente 1,5 aberto, que é equivalente a 2. Presta bastante atenção aqui no movimento, o quanto eu saio, na verdade o movimento é muito curto e praticamente no mesmo lugar. Então esse pente 1,5 aberto, que é equivalente a 2, ele conversa super bem com o Clipper Overcomb, né, que eu tinha feito anteriormente. Agora, vou utilizar esse pente 1,5, ó, vou mexer já, agora o pente 1,5 vai ficar na intermediária, que é 1,75. Esse 1,75, mesma coisa, eu vou insistir no mesmo lugar, não posso ter receio, tem que sempre insistir no mesmo lugar. Depois já coloquei ele aberto de novo, né? Fui trabalhando ali na parte de trás. Agora eu coloquei na intermediária novamente e vou insistindo, vou fazendo um polimento. Um movimento muito curto, quando é um degradê mais curto, assim, quando eu não quero a transição tão longa. Agora já estou usando o pente 1,5 fechado, que é equivalente a um aberto que eu tinha usado anteriormente, né? Depois do Clipper Overcomb. Agora esse pente 1,5 fechado ele conversa, então com esse pente 1 aberto, que é a mesma medida, e consigo deixar o mais limpo que eu consigo utilizando esses pentes. Depois disso, é fazer um pente corrido. Nesse caso aqui eu vou fazer com a tesoura de desbaste, que vai funcionar como se fosse uma texturização, diminuindo a densidade, né? Porque como eu disse, eu não quero perder o peso ali na aresta, não quero perder todo aquele volume. Eu só quero tirar a sombra que é causada pela densidade ali, né? Muitos fios morrendo no mesmo lugar. Então agora eu vou utilizando o pente corrido com a tesoura de desbaste, insistindo de fora a fora, sempre tendo atenção à simetria que eu criei inicialmente, né? Como eu criei algo mais curvo, um degradê mais curvo, e lá atrás mais em V, eu tenho que ir respeitando todo esse formato de fora a fora. Se eu pegar toda uma seção e querer fazer um pente corrido na horizontal, né, usando toda a lâmina da tesoura, eu vou marcar, eu vou criar algo marcado e vou perder a simetria que eu criei inicialmente. Tá vendo? Eu já gosto muito de como tá a transição ali da orelha para trás, só na parte da frente do acabamento que eu noto que tem um certo peso. Isso está sempre ligado também, né, ao crescimento do cliente, de como nasce o fio dele. No caso do Diogo aqui, ó, os fios nascem muito para aquela parte da frente ali, então dá uma sensação de estar muito pesado. Então tem que ter mais atenção, né, meio que resolver o problema. Então, por isso que é importante você entender os fundamentos, aprender sobre cabelo, para você não ficar limitado e achar que às vezes o corte não fica bom e a culpa é sua, né? Se você não estudou, se você não aprendeu sobre cabelo, você pode ter esse tipo de dificuldade. Então, olha só o resultado final, depois de ter feito o pente corrido ali, né? Já aliviou bem essa questão da densidade ali na aresta. Olha só o resultado final. Fica bem limpo. Então, tenha isso em consideração. Nem todo cabelo fica bonito, nem todo degradê fica lindo. Você pode aplicar o melhor método que seja. Se você não entender o que você está fazendo, se você só copiar e replicar, não vai funcionar. Então, entenda mais sobre cabelo. E vou estar sempre aqui te auxiliando da melhor forma, sempre te ajudando. Se você gostou dessa aula e está gostando desse formato de aula, deixa o seu like aqui para eu saber e deixa também um comentário falando o que você achou dessa aula, que tipo de cabelo que você gostaria de ver aqui. E é isso.
Espero de coração que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo e vou deixar mais uma aula aqui para você continuar estudando, hein? Tamo junto. Se não for para transformar, nem quero.